Boa noite a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão um dos temas desenvolvidos por Kardec, analisados por Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele faz as perguntas aos espíritos sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? É muito comum essa dúvida por desconhecermos o que é Deus, não é? Então, muitos pensam, como que Deus vai se ocupar de tudo, nos mínimos detalhes, de todos nós, e não conseguem conceber essa ideia de um Deus amoroso que nos acompanha, né? Justamente porque desconhecemos as leis divinas que nos regem, né? E Kardec pergunta, então, trazendo a dúvida de todos nós aos espíritos, e eles nos respondem. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Pergunta muito interessante, porque são tantas situações, né? Tantos atos, muitos deles muito insignificantes. Como que Deus agiria nesse conceito que nós temos de punição ou recompensa, né? Temos aquela ideia de que Deus nos pune. Então, como que ficaria essa determinação de Deus arbitrando quando receberemos ali um castigo por algum ato? Então, pergunta muito interessante. E a resposta deles? Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então é exatamente isso, né? Essas dúvidas é justamente porque desconhecemos as leis criadas por Deus e nem buscamos compreendê-las, né? Porque se a compreendêssemos, saberíamos que Deus criou suas leis. E nessas leis ele estabeleceu o ponto de equilíbrio. Quando nos excedemos para mais ou para menos, sofremos as consequências, tanto do excesso quanto da falta. É isso, não é castigo, é consequência. Naturalmente, sem que ele tenha que determinar, você vai passar por isso porque fez isso. Simplesmente consequências. E Kardec, então, comenta essas duas respostas dos espíritos. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nós vamos construindo as nossas vidas, os nossos destinos. Evidentemente que essa construção que vamos fazendo, elas têm o reflexo tanto do nosso passado, como já estamos projetando situações para o futuro, né? Então, mas somos nós que vamos construindo o nosso caminho.
Essa verdade se torna sensível, diz Kardec, pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Então, ele nos alerta. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o tempo. Então, Kardec traz essa explicação que compõe essas respostas dos espíritos, fazendo com que nós entendamos claramente que as consequências dos nossos atos definem as nossas vidas. Nós vamos agindo e colhendo as consequências daquilo que vamos produzindo, de bom ou de mal. São simplesmente consequências. Então, concluímos desta grande lição, deste grande ensinamento, que o nosso objetivo deva ser a busca do ponto do equilíbrio, para que não incorramos nos excessos nem na falta. E há um texto muito interessante de Emmanuel, no livro Luz no Lar, que ele chama Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Então aqui ele está nos ajudando a compreender muitas das situações que a vida nos traz, nos coloca junto daqueles que estão de certa forma próximos a nós e que muitas vezes dependem de nós, né? Então ele está nos alertando nesse sentido, nos esclarecendo, nesse sentido que muitas vezes aquilo que nós fizemos lá atrás, levando alguém a uma derrocada moral, nós vamos hoje ser impulsionados a tentar de alguma forma sempre dar ali um anteparo, né, para aquela pessoa que sempre nos chama muito a atenção e aquele desejo de ajudá-la a erguer-se, a seguir, porque sabemos dentro de nós do nosso compromisso, do que falhamos lá atrás. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de muito amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível.
tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. É o que sempre aprendemos. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão, a nossa primeira prova, ou seja, aquilo de mais importante que trouxemos, né, como objetivo na nossa encarnação, está dentro dos nossos lares. A caridade começa em casa. O próximo mais próximo são os nossos familiares mais íntimos. Então, vimos aqui várias situações e nós vimos também entre essas situações todas que Emmanuel nos cita, daquele que foi ingrato num lar afetuoso, né? Que dilacerou o coração de pais devotados, né? Com punhaladas de ingratidão. E vamos ver, então, até recordar um texto do Irmão X, do livro Pontos e Contos, pela psicografia do Chico Xavier, que Irmão X chama de Filha Rebelde, né? Então é um conto em que Irmão X relata um fato, né? São fatos verídicos, um fato de que uma mãe, Dona Matilde, e a sua filha Emilinha, junto de outros filhos, mas esta filha era muito revoltada, muito ingrata, muito indisciplinada e muito desrespeitosa. E ela gargalhava sempre que a mãe vinha aconselhando, alertando-a para as responsabilidades da vida, os cuidados necessários, e ela sempre ironizava, dizendo que a mãe que preferia essa vida de sofrimento, que já vivia uma época que o que a mãe vivia era um passadismo, e assim ela ia ironizando os conselhos amorosos dessa Dona Matilde e dizia, sarcástica: com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? E a genitora, muito paciente, dizia: não sorrias da verdade, para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. E sempre ali alertando a filha, e a filha ironizando: a senhora agora adquiriu maneiras de sacerdote, não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfáticas revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual,
mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências da mãe. O tempo, a dor, a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. É natural, todos vamos partindo, e partiram. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, porque nós sabemos, se nós nos distanciamos no padrão vibratório dos nossos afetos, nós não estaremos com eles no plano espiritual. Então, Emilinha, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculos de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Os anos passaram, chegou o momento em que foi determinado que a Dona Matilde reencarnaria, e ela implora. A Dona Matilde implora para que pudesse conseguir falar com a filha, A filha que tinha sido sempre tão desajuizada, mas era a filha que mais necessitava dos seus develos maternais. E ela pede, e é permitido, que ela seja, ajudam com que Emilinha visse a mãe, A mãe tem que, com certeza, adensar o seu perispírito, porque ela tinha um padrão vibratório mais elevado que o da filha, então ela teve que adensar o seu perispírito para ser vista pela filha. E tem essa oportunidade, e a filha fica embevecida: mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Quando ela fica sabendo que a Dona Matilde estava se preparando para um retorno à carne brevemente. E a mãe fala: como não, minha filha? Se Deus permitir, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. E a filha fala: prometo compreendê-la desta vez. E fica toda ali chorosa, sentida e desejosa de retornar com a mãe. Mas então, a Dona Matilde então roga ao emissário de Jesus, que estava ali junto dela, que foi aquele que a levou até a filha e proporcionou esse momento desse entendimento entre elas duas, Mas o que acaba acontecendo? Ela pede, para o emissário que ele rogasse a Deus para que fosse permitido, Quem roga ao emissário, aliás, deixa eu contar certinho. Quem roga ao emissário é a própria filha. A filha fala: emissário de Jesus, que conhecei meus padecimentos, me deixe retornar à terra com a minha mãe, A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de contente. Elevou as mãos ao céu e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde,
mas retornará você ao mundo como criado humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Não há necessidade nem de explicação para essa lição abençoada, a lição que Deus nos oferece a todos os momentos e que muitas vezes nos levam à revolta por falta de entendimento que tudo isso que nos chega, tudo isso que é programado para as nossas vidas é para o nosso bem. Então a Emilinha não poderia estar, a Emilinha não poderia nem estar ao lado da mãe Matilde no plano espiritual, enquanto ela estava naquele período que antecederia o preparo para a reencarnação, pelo padrão vibratório inferior, nem tampouco mais tarde retornar como filha, porque tinha sido filha e não valorizou. Então, são estes os ensinamentos abençoados que devem nos levar a profundas reflexões. Tenhamos uma noite de paz. Olá, em Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem número 161, nos padrões de Jesus. Até a última semana nós estávamos refletindo sobre escolhas, sobre o livre-arbítrio, algumas situações ali de curas que foram efetuadas por Jesus e o desdobramento aí em relação a essas pessoas que foram agraciadas por essas curas, né? Vimos um caso onde teve um aproveitamento e vimos um caso aonde o homem acabou ali não tendo o aproveitamento, o alcance, né, do que ele havia recebido. E assim é a vida, né? Nós precisamos buscar, então, fazer boas escolhas, né? Boas reflexões. No último texto, nós falamos exatamente disso, né? Que era necessária a reflexão interna e não o culto ao externo. Então, quando algo nos acontece, nós temos que refletir. É um trabalho nosso, né? Um trabalho interior de lapidação da nossa alma, nosso burilamento. Então, a partir dessas reflexões vem os ensinamentos. O que eu estava fazendo de errado até então, como eu estava agindo, quais foram as consequências das minhas decisões, né? E também que ensinamentos eu aprendi de tudo isso. Como eu posso me fortalecer, como eu posso mudar. E falando em transformação e falando em mudanças, isso requer o quê? O nosso autoconhecimento. Por isso eu trouxe essa mensagem de Emmanuel e nós também vamos falar do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, Conhecimento de Si Mesmo. Então, são os dois temas que vamos tratar, que é para fechar aí esses assuntos, esses temas que nós tratamos nas últimas semanas. Então, vamos lá, nos padrões de Jesus. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Paulo, está em Efésios capítulo 4, versículo 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devido às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Essa, sem dúvida, é uma transformação muito do externo, muito de tendências, né? No mundo aí que estamos vivendo, muito virtual, onde tem aqueles chamados influenciadores. Inclusive, eu li que hoje em dia é uma das profissões mais buscadas entre os jovens, que as pessoas querem influenciar, né? Ter aqueles seguidores. Então, olha a responsabilidade, né? O que falamos e o que as outras pessoas, o que pode causar na outra, né? Se essas influências são positivas ou se são negativas, já é o primeiro ponto, né? E temos também aquela questão, podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Então, às vezes,
alguém está nessa busca aí muito mais ampla de milhões, de milhares e milhões de seguidores, quando nós temos ali na nossa prova o trabalho junto àqueles que estão conosco. E o que nós estamos plantando? Nós estamos influenciando negativamente ou positivamente? Dentro desse grupo, né, que estamos inseridos, quais são as transformações que estão ocorrendo? Ou estamos todos estacionados? A pandemia nos trouxe também uma outra, né, um outro olhar ali no tocante ali ao cuidado com a saúde, a higienização, novos padrões. Então, estamos vivendo um mundo pós-pandemia onde tem um legado de novos padrões, uma transformação intensa que aconteceu. E que legado que cada um de nós tem? O que ficou? Entramos habitualmente em algumas transformações capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses, né? Então, aqui já está mais voltado às questões pessoais. Então, tem transformações que são necessárias ali a partir do momento que temos consciência. Por exemplo, a mudança de um hábito, passar de ser sedentário para ser uma pessoa ativa, que vai nos trazer um benefício imenso à nossa saúde, aquela chamada medicina preventiva para a terceira idade, né? Quando estivermos ali mais sensíveis, né? Pessoas mais sensíveis que necessitaremos, aqueles, né, que tiverem uma encarnação mais longeva, de cuidados especiais, né? Então, maus hábitos de hoje, teremos ali a colheita no amanhã. Conhecemos outras que nos atingem os costumes, por imposição da família terrestre, para que não se percam determinadas conveniências. Aqui eu interpreto mais em relação aos papéis, né? São mudanças, são transformações até por conta de lei que nós todos estamos sujeitos, né? Que aí invariavelmente, a partir do momento que nós avançamos ali na fase adulta, são responsabilidades, são papéis, né? Que são esperados, são comportamentos e condutas esperadas de acordo com a nossa faixa etária. Então, nós não podemos exigir de uma criança que ela tenha responsabilidades de um adulto, ao passo que um adulto, nós não queremos que tenha ali um comportamento de infantil, um comportamento de criança, de forte dependência, né, emocional, financeira. O que se espera de um adulto? Que ele tenha autonomia, que ele tenha capacidade de gerar recursos, que ele possa se sustentar sozinho, né? São papéis. Experimentamos várias outras em que o recurso a certas legendas exteriores nos facultam o apoio de autoridades transitórias do mundo. Então, algumas transformações, nós somos ali focados, né? Nós focamos nessas transformações visando termos o quê? Aliados. Então, é um interesse pessoal, né? Então, um apoio, uma validação, um comportamento esperado, mas visando um retorno sobre ele. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Então, todas as transformações, mesmo aquelas que parecem ser ruins, são para a nossa melhoria, são para a nossa reforma. Tanto é que quando passa, né, a dor, a dificuldade, a tristeza, a gente começa a perceber, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu.
né? E também aquelas que já são ali positivas, onde estamos engajados. Nossa, eu preciso mudar, eu preciso ter o hábito aí da leitura, eu preciso me aprofundar, eu gostaria de me aprofundar no espiritismo, na luz da doutrina espírita. Então, essa mudança vai ser extremamente positiva para nós. Um outro exemplo é, né, quando estamos ali em tratamento na casa, quando chegamos na casa, temos uma busca, uma necessidade, né, de resposta, de mudança. E a mudança vem a partir do momento que a gente começa a frequentar, a estudar, né, a refletir, a ouvir as palestras, ao receber os passes, os tratamentos. Por quê? Porque mudamos o nosso padrão mental. E essa mudança nos leva a essa transformação, a essa renovação do espírito, né? Como está dizendo Paulo, porque é através do quê? Do sentimento, né? Passamos a sentir de outra forma, passamos a meditar, entender ali as nossas emoções, como reagimos mediante a um ou outro acontecimento da vida. A gente começa a parar, né, de pensar com raiva, buscar ser mais tolerante, a entender o motivo, né, que não somos vítimas. Então, a reflexão, ela nos traz essa transformação. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Então, essa é o foco, essa é a meta. Então, essa metamorfose essencial, ou seja, a transformação da alma, que foi o exemplo que nós vimos nas 2 últimas semanas ali sobre aquele homem com hanseníase, né? Que ele curou o corpo, mas ele não refletiu a ponto de curar a alma. Ele permaneceu leproso. Então, por isso que está escrito, né? Emmanuel nos traz com extrema propriedade e com muita autoridade, né? Dessa necessidade de transformação no imo da alma, né? Nós temos que nos transformar dentro, e isso se refletirá de fora para dentro. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. E realmente só Jesus, né? Só o Evangelho de Jesus que nos traz essa transformação, que nos traz essa reflexão, né? Nós nos iluminamos com a palavra do Mestre, né? Potencializamos os nossos sentimentos, mudamos o nosso olhar. Isso equivale a dizer que, para renovarmos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Vejam que parágrafo importante, né? Essa mensagem de Emmanuel. É o sentimento que irá nos transformar. Nós temos um molde. Quem é o nosso molde? Jesus. Então, quando buscamos em Jesus, né, os exemplos de Jesus, o legado ali, todos esses ensinamentos, esse convite à reflexão, é Ele que, né, fará com que nós possamos sentir nos padrões do Cristo, né? E a tarefa que Ele nos reservou, porque essa tarefa é nossa. Essa transformação Ele nos deixou, mas somos nós que vamos ter que pegar o quê, né? A vassoura na mão, né? E fazer a higienização. Ninguém fará esse serviço por nós. E mais uma vez eu destaco esse caso desse homem, porque foi concedido a ele, para a responsabilidade dele, não por mérito, a cura, certo? Só que o trabalho da cura, a responsabilidade viria por suas próprias mãos.
E é isso que nós temos que perceber, porque inúmeras vezes e inúmeras encarnações nós estamos caindo nesse mesmo vício, né? Nós temos ali uma concessão, uma oportunidade, nós momentaneamente aproveitamos e depois nós caímos nos mesmos erros. Então, o que precisa fazer? De fato, nos transformarmos, porque essa mudança íntima fará com que não caiamos mais nos mesmos erros, né? É um exercício. Acertamos, erramos, mas cada vez mais nós temos que buscar esse progresso, né? Então, se nós nos propusermos a não falar mal mais de ninguém, vamos colocar um pouco mais restrito, falar mal de uma única pessoa, e todos os dias nós nos analisarmos, né? Nós vamos ver que, hoje eu falei só um pouco, hoje eu falei muito, eu não devia ter falado nada, hoje eu consegui não falar, e assim a gente vai indo, né? Até que a gente alcance, né, o êxito. Então, é isso. Pra gente concluir, né, o restante do tempo aqui que nos resta, então vamos para o Livro dos Espíritos, né? Vamos trazer aqui a Luz da Doutrina Espírita por Kardec, esse livro precioso de perguntas e respostas. E ninguém mais do que Santo Agostinho para nos falar sobre este conhecimento de si mesmo. Pergunta 919, o item é conhecimento de si mesmo, do capítulo 12, Perfeição Moral. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É a chave, né? Para a gente estar ali com o músculo robusto, qual é a chave? É o conhecimento, é o autoconhecimento. Conhecimento de nós mesmos. Para aí sim nos iluminarmos, nos transformarmos, fazer essa metamorfose, essa transformação que Emmanuel nos trouxe. Pergunta 919A. Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Né? Porque a gente vai deixando, né, o trabalho, a gente vai mudando, mas a gente vai mudando bem aos pouquinhos, né? Ali a mudança mais dura a gente vai procrastinando, né? Vai postergando, vai adiando. Vamos ver o que Santo Agostinho nos traz. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Olha, né? Vamos lá. Parece simples, mas é complexo, né? Nós temos então a disponibilidade, a coragem, a força moral de todos os dias fazermos essa pergunta: o que eu fiz, né? Eu fiz o que eu devia ter feito? E a coisa mais difícil, né? Alguém tem do que se queixar de mim? Porque mexe, eu digo difícil porque mexe com o nosso orgulho, né? Com a nossa vaidade. Olha que análise profunda. Então, não dá para fazer correndo também, né? Não dá para fazer ali e já dormir. A gente tem que refletir. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Aquele que, a cada noite, se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo de guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. E é verdade, né? A nossa consciência, quando a gente interroga, abre essas perguntas, começa a se questionar, a resposta vem. A resposta vem através de intuições, a resposta vem através de sonhos, né? Começa a aparecer a resposta. E nós temos que estar atentos também para ouvir a resposta e para começarmos a mudar.
Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizestes e com que objetivo agiste em determinada circunstância, se fizeste qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Então, aí realmente cai a ficha, porque quando a gente faz essa análise crítica, esse balanço ao final do dia, né, a gente, né, aquela situação que a gente reclamou o dia todo, por exemplo, a gente começa a entender que não era bem assim, né, e às vezes nada como uma noite para nos fazer refletir também, acordar mais calmos, arregaçar as mangas e falar, não, realmente não foi bem assim, eu interpretei mal, né, eu me precipitei. E olha quanto de sabores a gente evita quando a gente começa a ter esse novo padrão, essa nova atitude, né? Fazer essa análise, passar por alguns crivos antes da gente tomar uma decisão. Perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar neste momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Nossa, esse balanço, hein? Né? Se desencarnássemos nesse instante, estaríamos à altura? Né? Estaríamos levando o quê? Mais débitos, né? Mais dívidas? Ou teríamos aí pagado as dívidas que adquirimos anteriormente, né? Teríamos cumprido a nossa missão? Teríamos cumprido ali o que prometemos? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e por fim contra vós mesmos. Interessante ele falar vós mesmos, porque está ligado ao quê? A nosso estacionamento, né? Se estamos jogando contra nós mesmos vamos ser vítimas de nós, né? Nós somos, né? Nosso passado é de débito. Então, nós que estamos ali afundando o nosso adiantamento, né? Postergando, adiando o nosso adiantamento. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então vai dar um direcionamento. Então, se estamos no caminho certo, é o repouso, é a validação. Ok, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu me esforcei. Não, eu não me esforcei. Eu errei. Então eu preciso mudar. Preciso traçar um plano de ação para amanhã. Para ontem, né? Para amanhã eu digo que é no sentido, né? Vamos começar a olhar para frente. E o para ontem é que é urgente. Necessitamos nos melhorar com urgência. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como proceder a esse julgamento? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Então é um ponto que a gente tem que pensar bastante, se não estamos sendo condescendentes com as nossas atitudes, né? E aí entrando naquela famosa zona de conforto. Ah, não, é porque é assim mesmo. Não, não é. Temos que buscar ali a luz do esclarecimento e ver se de fato estamos fazendo o que temos que fazer, a lição de casa que temos que fazer. Isso não deixa de ser verdade, mas tende um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurai nos outros, não poderá ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a sua justiça. Aí é um ponto importante, né? A justiça de Deus está dentro da nossa consciência, né? Então, se no outro nós condenaríamos, né? Se o outro fizesse o que nós estamos fazendo e nós condenaríamos, já é o indicativo para nós eliminarmos de nós. É isso que, resumidamente, Santo Agostinho está trazendo para nós.
Procurai, assim, saber o que os outros pensam e não negligencieis a opinião dos opositores, porque esses não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Então, às vezes, uma pessoa que parece ser mais dura conosco, de fato, ela nos dá algumas verdades, né? Nós temos que aprender a tirar o lado bom de tudo, né? Ver o copo meio cheio. O que ensinamento uma situação está nos trazendo, né? Então, essa reflexão que nós temos que ter. Que aquele que tem a vontade séria de se melhorar sonde sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as más ervas de seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz as de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. O texto ainda continua, mas nós vamos parar por aqui porque a ideia essencial já foi colocada. Convido a todos a terminar de ler e ficamos com essa tarefa aí, né? De nos renovarmos, de nos burilarmos, de usarmos esse trabalho interior, né? Dessa reflexão interna que é o autoconhecimento, para que sejamos ali, que nossos passos sejam mais firmes, mais fortes, né? Construamos um futuro melhor. Até a próxima semana, se Deus quiser.